Boa noite, amigos. Estamos em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, para o pessoal de Portugal e outros países que nos acompanham. A reunião é ao vivo, 2017 é o ano. Nós estamos em maio, no dia 31 de maio. Muito bem. Amigos, iniciando a nossa reunião, pode passar aqui, pode sentar lá. Iniciando a nossa reunião, nós vamos... Inicialmente é fantástico, né? Nós vamos entrar em contato com nossos queridos companheiros, colegas, amigos da dimensão extrafísica. Tá? Vamos estabelecer com eles um contato amoroso, fraterno, intercambiar as melhores energias, solicitar o seu estímulo, a nossa intuição e solicitar também que as energias aqui produzidas sejam encaminhadas, direcionadas a quem ele julgar úteis e possa beneficiar outras pessoas também. Boa noite, está aberta a nossa reunião. Hoje nós temos o Dr. Júlio Gouser, né, que é cirurgião plástico, mas que também é escritor, no caso nos interessa mais, escritor espírita, palestrante, e temos aqui uma chegada assim, mais ou menos inesperada, mas muito de improviso, mas muito agradável, o Dr. Walter Lang, que é psiquiatra, Valmor Lang, que é psiquiatra. Então nós estamos aqui coincidentemente em três colegas, em três médicos, né? E vamos então bater um papo, conversar. Algumas perguntas que já estão prontas, né, colega? Já estão lá. E vocês presentes aqui no salão ou de casa, pela internet, podem efetuar as perguntas que desejarem. Tá? O tema principal é vida e morte. Confere? Muito bem. Isso. Acho que podemos encostar a porta lá por causa do friozinho. Você. Então vamos lá. Começamos. Então vamos lá. A nossa primeira pergunta é: o que é vida? Bom, vamos então tentar definir algumas situações. Definições por quê? Para que a gente possa colocar em ordem o que é o quê. E o que representa isso dentro da nossa existência. Então, o que é a vida? A vida é uma sequência de absorção de conhecimento. Isso é o que eu tenho dito em vários momentos, em palestras, nos livros, que nós somos unidades mentais que estão constantemente absorvendo informações. E todas essas informações que nós já absorvemos desde o início da nossa formação, ou seja, quando nós iniciamos a vida há milhões de anos atrás, nós fomos acumulando dados, esses dados foram gerando instintos, foram determinando consciências, e hoje é esse mesmo conhecimento que determina quem nós somos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, nossa personalidade, nosso comportamento, é tudo fruto da análise de todos os dados que nós já tivemos desde o início da nossa existência. Então, quando nós queremos responder o que é a vida é justamente esse aberto em que nós, seres mentais, unidades espirituais, ocupamos para absorver conhecimento. Evidentemente que o Dr. Júlio está se referindo às fases, inclusive, pré-humanas, na verdade, desde a origem da vida, no modo amplo, né? Exatamente, tá? Bom, amor, quando você quiser colocar algo, fique à vontade, tá?
Bom, boa noite. Bem interessante, né, o conceito colocado aqui pelo Dr. Júlio, que nos arremete, né, ao princípio da vida. Aqui. E nós, lidando agora como encarnados, podemos dizer que a vida chega a nós através de fluido vital, perispírito e corpo físico, para animar os corpos. E com isso, a vida, da onde ela vem? Bio é vida, biologia, estudo da vida. Se nós temos, então, um espírito animando o corpo está vivo, graças às propriedades existentes no planeta, que formam as moléculas que formam o corpo. Porém, antes do corpo encarnar, podemos dizer assim, já existia o fluido vital, já existia o espírito, desde o início, desde a parte primogênita. Porque desde quando houve a criação, que essa é a grande questão que todo mundo gosta de perguntar. Aí a gente tem que ir lá, Livro dos Espíritos, primeiro capítulo, causa primeira de todas as coisas, que a gente já vai até Deus mesmo. Mas como muito bem definido pelo Dr. Júlio, né? Vida, sequência de fatos e conhecimentos acumulados, para que futuramente possamos ir ascendendo pela evolução. Por aí. Querem perguntar alguma coisa? Acompanhando? Tudo certo? Bom, então, com a resposta, vamos à próxima pergunta. E o que é a morte? Bom, aqui nos coloca, então, duas polaridades diferentes. Vida e morte. Então, nós temos que, mais uma vez, determinar situações. A morte existe para a parte orgânica. Não existe uma morte espiritual. Uma vez que foi criada essa unidade mental, que é vibratória, que é energética, ela não se desfaz mais. Então, eu sempre insisto na situação de que nós somos unidades de consciência vibratórias, ou seja, somos seres eternos. Então, ocupamos de corpos, de unidades que são orgânicas, para nos manifestar na Terra. Porque, por exemplo, nessa sala existem espíritos desencarnados que também assistem à palestra, mas os nossos olhos físicos não podem vê-los. Por quê? Porque eles não refletem luz. Não quer dizer que não estejam aqui, só não refletem luz. E essa é a nossa condição quando não estamos usando um corpo físico. Então poderíamos estar aqui ou em qualquer outro momento, em qualquer outra lugar, situação, enfim, mas se o nosso corpo não reflete luz, os nossos olhos físicos, eles não conseguem ver, porque eles estão restritos a uma frequência de luz. Acima ou abaixo, somos invisíveis. Então, a morte do corpo físico é justamente o fato de nós estarmos usando um corpo físico que é temporário, que é transitório. Então, esse sim vai morrer. Então, quando a gente define morte, nós temos que definir que a morte é restrita à unidade orgânica. Aquilo que a gente aprende em biologia, nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas não a unidade espiritual. Como dizia Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, Dr. Ricardo? Eu acho que podemos seguir. Né? O amor quer falar alguma coisa? Alguém existe? Porque, por enquanto, tem só as definições, né? Só para registrar, há um amigo de Niterói, tá? Um engenheiro lá, amigo nosso de infância, que está acompanhando, já deu a sua presença ali tá? Seja bem-vindo, Erivaldo Mário dos Passos. Bem, sigamos então? Sigamos, pois. Como o próprio Divaldo diz, né, o Espiritismo ele matou a morte. Né? Exatamente. Bom, vamos para a próxima pergunta. O que muda com a morte do corpo físico? Então, como eu falei antes, a morte é do corpo físico.
Mas nós temos alguns grandes limitadores, porque a gente tem medo do desconhecido. Isso faz parte da nossa vida, na verdade, o medo do desconhecido. A gente tem medo do escuro, a gente tem medo, quando é criança, até do palhaço, a gente tem medo de tudo. Qualquer coisa que mude a nossa rotina nos assusta. Ou que nós não temos conhecimento, não temos domínio. E a morte é uma situação que a gente não consegue ter domínio, né? Porque ela acaba sendo um limitante. Quem morre, a gente não vê mais, pelo menos temporariamente, né? Mas assim, isso nos causa a incerteza do depois. Então, a morte, ela está justamente causando esse medo do desconhecido. Mas a partir do momento em que a gente vai enriquecendo o nosso conhecimento, a gente vai vendo que é diferente. E esse depois, a gente está há alguns anos trazendo novas informações de como funciona esse depois. Como que é essa transição? A gente muda alguma coisa? Mas o que a gente aprende até em algumas situações estudando, ou em outras situações em clarividência, em clareaudiência, é que é uma sequência muito básica, muito lógica da vida. E que o que você é encarnado, você vai ser desencarnado. Não vai mudar. E aí vamos para o princípio que eu falei da vida. Quando você tem uma mente, ou seja, uma quantidade de conhecimento que em cada situação te faz analisar aquilo para que tu gere um comportamento e uma personalidade, essa situação, esse conhecimento te dá uma resposta ao meio. E isso é a mesma resposta, porque a mente é o cerne do espírito. Então, se você perde o corpo físico, você perde uma casca do teu ser. Ou seja, mas uma casca muito externa, muito grosseira. Você continua pensando exatamente como antes. Então, eu sempre insisto que ninguém fica bonzinho ou fica pior porque desencarnou. Então, continua pensando da mesma forma e tendo as mesmas reações. Com a diferença que vai estar em uma situação diferente. É um novo lugar. E ele vai se ajustar àquele novo lugar. Mas a forma de pensar e analisar situações vai ser a mesma. Batendo papo, né? O seguinte, que lugar é esse que nós vamos, né? Bom, a gente sabe que não existe céu nem inferno, que são criações do homem, né? Não existe céu nem inferno, mas existe uma infinidade de frequências, que seriam planos, né, entre aspas, né, planos espirituais diferentes. Para onde é que nós vamos? Bom, você depois aborda, né, isso aí também, claro, mas a gente irá para onde a gente eletromagneticamente for atraído de acordo com o nosso código de barra, não é isso? De acordo com o nosso código de barra. Então a gente estruturou, né? A gente estruturou nessa vida, e já vem o histórico anterior, mas nessa vida a gente criou um código de barra, né? Em trilhões de detalhes, e isso determina que automaticamente a gente eletromagneticamente seja atraído para um lugar onde a gente merece. Onde pessoas que pensam como a gente pensa, que agem como a gente age, ou não agem, mas pensam, automaticamente a gente vai para lá. Certo? Não é, o pessoal imagina, não, eu peço para Jesus. Não, você vai para onde você merece. Entende? Automaticamente você vai para onde você realmente é. Né? Automaticamente a gente vai e se encontrar com o pessoal que pensa da mesma forma, né? Só para algum adendo. Se quiser falar. Bom, falar depois do Dr. Júlio e do Dr. de Bernardi aqui, né? O que sobrou para mim, né? Isso aqui, né? Mas
Eu achei bem interessante a definição do código de barra, porque se nós somos seres conscienciais, ou seja, né, energias conscienciais que temos um padrão vibratório, e esse nosso padrão vibratório é que vai nos definir para que tipo de local no extrafísico nós iremos ser convidados eletromagneticamente a nos deslocar. Que muitos vão dizer, poxa, mas e aí, como é que eu vou? Como o senhor definiu, né? Céu e inferno. Céu e inferno vive dentro da nossa própria mente. Nós vamos ser levados eletromagneticamente para aquele vale, para aquela região, para aquela cidade no plano espiritual, onde condiz com a nossa frequência vibratória. Eu aqui estou vibrando em amor? Estou vibrando em amor. Qual a minha frequência para amor? Essa é a minha frequência. Frequência 250 na escala Hawkins. Exemplo. Então, você vai para aquela cidade onde pessoas pensam e agem como você. Pensam e agem. Em compensação, eu estou numa baixa frequência vibratória. Eu ainda estou vibrando no ego. Todos nós, infelizmente, ainda vibramos muito mais no ego do que no amor. A frequência do ego é 150. Está abaixo da neutralidade, que é 200. Resultado, poxa, então você vai ter que ainda trabalhar melhor o seu ego, a sua máscara, num local aonde a frequência te chamou. Essa é a sua frequência. Como disse o nosso amigo Sócrates, né? Eu penso, logo existo. Por isso ninguém morre. Todos nós desencarnamos. E aí vamos encontrar como as nossas máscaras, porque aqui, encarnados, a gente consegue fazer de conta que somos meio bonzinhos, mais tolerantes, mas quando chegamos no plano extrafísico, não existe a máscara, existe a frequência vibratória. E aí a gente vai se ver realmente como é. Não, seguimos então. Seguimos. O Erivaldo, ele faz uma pergunta. Um ser dito vírus teria vida? Então, olha só. Essa é uma situação muito interessante, que eu vou ter que voltar a algumas outras palestras, assim, que na verdade foram títulos de palestras inteiras, mas a origem da formação. Porque antes de qualquer formação orgânica, inicia-se a formação primeiro de uma unidade mental. Essa unidade mental, ela é vibratória. Então, quando a gente pensa em alguma coisa que surgiu fisicamente, já quer dizer que bem antes já se formou ela de forma vibratória. Ela já é uma estrutura mental. Ela já está absorvendo conhecimento. Então, de uma forma assim... O que vale o chamado princípio espiritual? Para o pessoal que está estudando o básico, né? Eu sempre preciso do Dr. Ricardo, porque ele faz esse link, né? Que é muito importante. Exatamente. Isso é muito, muito importante, porque às vezes eu falo uma coisa e quero dizer uma situação, o Dr. Ricardo entende e ele traduz, digamos assim, essa situação. Isso. Então, quando a gente fala que uma unidade hoje biológica, ou seja, formada por hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, fosfatos, que somos nós, ela tem vida, ou seja, ela tem um ciclo, ela retém vida, mesmo que temporariamente, até que se rompa e se libere. E o que a gente aprende na biologia, que é o nasce, cresce, reproduz e morre. Então nós dizemos que todas essas estruturas, sim, elas têm vida. E se eu fosse coloquei no quarto livro, eu coloquei a formação dos seres, em que todos nós passamos por uma etapa da nossa existência que é como se fôssemos vírus. O que muda? O vírus, ele é um parasita obrigatório. Isso quer dizer que ele precisa de um outro ser para evoluir. Mas ele tem características que não precisariam
se não fosse parasita obrigatório, que poderia viver sem ser um parasita obrigatório. Isso coloca ele como sendo uma etapa evolutiva, em que todos nós passamos, porque ele é uma estrutura muito simples. Então nós todos passamos por essa estrutura muito simples. Por quê? Como que ocorreu a evolução na formação orgânica mais aperfeiçoada? Cada vez que nós interagíamos com o meio, nós tomávamos mais informações. E essa informação, a nível mental, trazia mais complexidade, não só para a mente, mas possibilitava ela de alterar a composição estrutural. Ou seja, de átomos, moléculas e depois cadeias de enzimas, proteínas e DNAs e assim. Então, quem reestruturou e que fez esse progresso, essa evolução física, foi os conhecimentos que a unidade mental prévia adquiriu. Se a gente for colocar isso hoje, o que acontece? Vamos colocar um exemplo que vai caber muito bem hoje com adolescentes, pré-adolescentes, alguma coisa nesse sentido. Vamos pegar, por exemplo, os nossos avós, bisavós. Eles tinham um cachê mental. Eles tinham uma capacidade de raciocínio. Mas a capacidade de abstração, de entender o que é abstrato, era muito complexo. Ou seja, para eles entra aquilo, pau é pau, pedra é pedra. Então, o fato de dizer que existia um celular, que existia uma onda magnética que vai cruzando de um lado ao outro, que você pode pegar um aparelhinho e falar lá com o outro lado do mundo, isso é abstração. Então, hoje nos testes de QI, a gente sabe que a inteligência, de uma forma geral, aumenta progressivamente em cerca de 2 pontos por geração, a cada 10 anos, na verdade. Então, existe uma progressão na capacidade mental. E sabe-se que esse aumento do QI, quociente inteligente, grande parte é pela capacidade de abstração que hoje a gente está tendo pela tecnologia, pela parte digital. Então, isso faz com que as crianças abram os seus campos mentais para aquilo que não só que os olhos e os ouvidos conseguem ver, mas criando universos digitais. E isso faz com que cada vez mais as crianças consigam compreender coisas que nós já temos certa dificuldade para compreender. Então, essa progressão vai fazer com que eles tenham uma capacidade de memória diferente da nossa. Vamos pegar o pessoal que tem hoje de 40 anos para frente. Uma característica quase que uniforme, quase que unânime, a falta de memória. Não é assim? A pessoa está sendo atropelada pelas informações. Então, está no meio de uma conversa e... o que era aquilo mesmo? Aquilo que eu queria dizer? Exatamente. Começa a se limitar. Por quê? Porque há muita informação e o cérebro físico, que é por onde capta a informação, ele é restrito. É como se nós tivéssemos um Pentium e eles fossem um i7, falando de processadores, né? Então, assim, eles vão captar e vão absorver muito mais informações que nós. E isso é progressivo. Por quê? Porque depois, na idade que eles tiverem nos seus 40, eles vão estar utilizando o i7 deles. Mas os netos, os filhos dos netos, vão estar usando um i14. Né? Ou seja, essa progressão, esse avanço é necessário. Então, essa evolução faz com que nós tomemos o nosso corpo físico e essa informação vai moldar o nosso próximo corpo físico, a nossa próxima estrutura cerebral física. Ou seja, a quantidade agora de informação que nós recebemos vai fazer com que crie novos canais que nos tornem mais inteligentes, tanto em captação,
em memória, em desenvolvimento, abstração, análise rápida de informação. Então, isso já vem acontecendo. Por quê? Porque nós analisávamos informações em nossas vidas anteriores, captávamos essas informações, analisávamos e tomávamos decisões. Mas eram decisões muito simples para serem tomadas. E agora essa complexidade vai aumentando, essa enxurrada de informações vai aumentando, e isso faz com que nos obrigue mentalmente a modificar o nosso perispírito, como o Dr. Valmor falou, para que ele, sendo o molde do próximo corpo físico, ele redesenhe estruturas mais complexas, que aí sejam capazes de absorver e executar como um processador muito mais rápido de informações. Pode passar o microfone para ela lá? Muito obrigado pelo microfone, por pessoal da direita ouvir. Fica pertinho. Boa noite, meu nome é Beatriz. Isso seria, doutor Jean, Jean, né? Jean? Júlio, desculpa. Seria por causa da evolução da espécie humana dentro do espiritismo? Só um minutinho. Obrigado. Uma coisa é assim, quando a gente fala evolução, é evolução para todos. Então, como que a gente fala? Que isso é uma coisa que eu sempre insisto. Quando eu falo nas palestras, eu falo nos livros, eu falo de evolução. Os 3 primeiros livros foram Evolução e o 4º, A Mente Imortal. Então, quando eu falo de evolução, é independente de raça, cor, credo, se tem religião, se não tem, enfim. Se é vegetal, animal. Exatamente. Por quê? Porque faz parte desse processo todo. Existe uma engrenagem perfeita que foi criada e nós fazemos parte dela. Em várias fases, nós estamos andando como se fosse uma rampa, como se fosse um processo uniforme para todos. Então é diferente como a pessoa pensa, se é espírita, católica, evangélica, indiferente. Então, isso que nós falamos é o processo evolutivo de todos. Todos passaram por várias espécies, animais, vegetais, o vírus, como ele tocou, porque não necessariamente o vírus em si, mas aquela unidade muito simples, orgânica, que foi mais um degrau para que ele conseguisse informações, analisasse, crescesse mentalmente e projetasse o seu próximo corpo. Esse foi o processo. É lógico que dentro desse processo evolutivo, depois que já havia sido formado vários degraus, que nós chamamos de espécies animais, então vegetais e animais, não precisava mais serem criados novas espécies. Mas os espíritos então do planeta Terra, à medida que iam evoluindo, eles iam para o próximo degrau que já estava criado como espécie, ou seja, evoluiu para dentro de uma espécie vegetal, aí depois para dentro de um protozoário, para dentro do peixe, de um anfíbio, uma ave, né, e mamífero, e assim sucessivamente. Ou seja, os degraus foram sendo criados por mentes que evoluíram inicialmente. Depois de estabelecido, as pessoas só vão entrando nesses degraus, né, e modificando as estruturas desse degrau. Por exemplo, dentro dos chimpanzés. Os chimpanzés foram a prévia do nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico tem 99% do DNA de um chimpanzé. Dentro disso, algumas espécies de chimpanzés há como espírito que estavam ali dentro. Eles desenvolveram capacidades mentais que programaram, projetaram para outros corpos físicos a capacidade de abstração,
a capacidade de percepção, ou seja, qualificaram uma estrutura física chamada cérebro. E aí, a partir destas, que não foi em uma, foram em vários, esses criaram um outro degrau, que é o humano. Então, os espíritos que evoluíam em outros corpos físicos já tinham um outro degrau a partir de um determinado momento, que tinham capacidade mental suficiente a nascer num corpo físico humano. Então, essa foi a progressão, né? Até mais um detalhezinho, você colocou na tua pergunta, que foi muito importante, você colocou se isso é por causa da evolução das espécies. É o oposto. A evolução das espécies acontece por causa da evolução do espírito. É o que ele estava dizendo, né? O espírito, que é a mente imortal, o título do quarto livro teu, né? O espírito, que é a mente imortal, que continua sempre existindo, amealha as experiências ali na árvore, no lago, na lama, na grama, seja o que for, amealha as experiências, registra do seu princípio espiritual na mente imortal, continua vivendo o plano extrafísico e quando retorna com estímulos de modificação no DNA. Então a evolução das espécies acontece por causa da experiência do espírito, da evolução do espírito. Não é o contrário. Só para... Certo? É a mesma coisa que você falou, claro. Ela está perguntando, pessoal da internet, o nome do livro é A Mente, do Dr. Júlio, é A Mente Imortal, certo? É o quarto de uma série. Eu só vou acrescentar mais uma coisinha, depois eu passo para o Dr. Valmor para ver se ele quer falar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo interessante, que é a evolução do lagarto para serpente, para cobra. Então, quando a gente fala em cobra, a gente tem que pensar num lagarto amassado, né? Então, o que quer dizer isso? Exatamente. Tá? Então, a cobra, em algum momento, foi um lagarto, que por algumas condições físicas externas, né? Por exemplo, começou a viver por um longo tempo na lama, um grande tempo em lugares onde tinha dificuldade de locomoção. Nós temos unidades perceptoras no nosso corpo todo, que está ligado ao cérebro, que está ligado à nossa mente. Então, quando nós sentimos pressão externa, o nosso cérebro reconhece a pressão. Quando a pressão começa a se tornar extrema, que coloca em risco a vida, esta informação ela passa para o cérebro físico e passa também para a mente. E nós começamos a nos ajustar a uma situação que proteja a nossa vida. Então, isso quem determina as mudanças é justamente a mente, que ela pega essas informações todas e ela começa a analisar situações que possam criar uma nova estrutura ou reajustar uma estrutura física para se adequar àquele meio. Lembra sempre quando ele fala mente, é o espírito, só para ficar claro. Isto. Assim, para entender, a mente é o cerne do espírito, é a parte mais interna, é a parte pensante. Então, como nós temos esses sensores no nosso corpo, então o que aconteceu com o lagarto? Ele estava numa situação de pressão extrema, uma determinada espécie, que não conseguia se locomover, e aí ele começou a captar essa informação e passar para os seus descendentes. Isso é uma coisa importante. Ele não consegue reestruturar a própria estrutura física naquela encarnação. Consegue na próxima. Mas ele consegue alterar as suas células não, as células seminais, na verdade, para que a sua prole já possa vir com alterações.
Então, isso é uma coisa bem interessante. 2 princípios básicos. Não só nós reestruturamos o nosso próximo corpo físico, mentalmente, através do perispírito, redesenhando uma condição física que possa sobreviver naquele espaço, caso fique naquele espaço, como altera a prole para que a prole venha mais adaptada. Então, essas 2 situações fizeram com que nós estejamos sempre nos adaptando ao meio, mantendo uma prole cada vez mais adaptada, ou seja, evoluindo em 2 planos, físico e mental, juntos. Na verdade, eu acho que eu vou dar uma traduzida numa linguagem um pouco mais simples, né? Porque quem tem QI 200 fala numa linguagem mais rebuscada. Então, que tipo de situação um lagarto vai sofrer pressão? Meus alunos devem estar perguntando isso, né? Digamos que temos um pequeno lagarto. E aí você tem um predador. Ele quer devorá-lo. O que o lagarto tem que fazer? Se esconder entre as pedras. Para ele poder se esconder entre as pedras, ele vai ter que ir se esgueirando o corpo e, com o tempo, ao ficar se esgueirando tanto entre as pedras, vai começar a perceber que as patas já não são tão necessárias. Igualmente para poder escalar uma árvore. A cobra, ela consegue se esgueirar muito mais rápido, às vezes, do que um lagarto, principalmente quando está andando pelos galhos finos. Então, quando a gente estudou lá na biologia os conceitos de Lamarck, lei de uso e desuso. Aí depois, não, Lamarck foi superado. Agora a evolução das espécies através de Darwin. Aonde que, não, houve uma seleção. Não é porque a girafa precisava ter um pescoço comprido que ela foi esticando, esticando, esticando e chegou lá em cima. Isso era a sugestão de Lamarck. Ele usou que, não, as girafas que tinham pescoço comprido foram mais selecionadas porque as folhas estavam no alto. Hoje em dia, depois de ler o livro do Dr. Júlio, e até mesmo porque eu fiz agronomia antes de fazer medicina, eu percebi que os vegetais, a parte ali, não era tanto uma seleção natural, mas um sistema adaptativo, estilo da teoria de Lamarck. E, lendo o livro do Dr. Júlio, cheguei à conclusão aqui, ó, esse processo adaptativo, Lamarck não estava tão errado, não. Não, pelo contrário, né? Ele dizia o uso e o desuso. A evolução vem através da necessidade. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui agora, um cérebro reptiliano. Eu gosto de usar o cérebro reptiliano, por quê? Porque ele só tem instintos. Alguém que já assistiu National Geographic, Animal Planet ou Discovery, vai ver o crocodilo fazendo o quê? Ou ele está procurando comida, ou ele está na praia se esquentando, né? Que ele é psilotérmico. A única coisa que ele faz na vida é se esquentar, se proteger e comer. Aqui, não tem inclusive vida social. Só a mãe crocodilo ali, do jacaré, que protege os filhotes durante um determinado tempo. Mas depois que ele passou por essa fase de crocodilo, pode comer, esse princípio energético, princípio de consciência, princípio mental, vai porque, o Dr. de Bernardo colocou bem, é o espírito. Podemos dizer que ainda nos animais, vou dizer que é um espiritoide, que ainda está em formação ali, né? Um princípio espiritual, né? Esse espiritoide. Aí ele já não precisa mais daquela experiência como o crocodilo. Já vai ser um animal mais evoluído que um crocodilo. Que animal é mais evoluído que um crocodilo? Que a gente pode jogar? Sai do cérebro reptiliano, podemos ir agora para o cérebro até mesmo de um próprio mamífero. E aí? Naturalmente, como você sabe perfeitamente, né? Isso é um processo de milhões de anos, né? Porque alguém inadvertidamente pode achar que crocodilo amanhã nasce carneiro, né? Não, naturalmente você conhece isso muito bem, eu sei disso. E aí, gente, o pessoal pode estar perguntando também, né? Tá, mas quer dizer que o nosso espírito veio desse espiritoide animal e chegou no hominal que nós somos hoje? Mas como é que foi essa transição? Olha, dos animais inferiores, podemos dizer aqui, não é realizada exatamente aqui no planeta Terra, aonde a gente chega, né? Do
animal para o hominal. Existem outros planos espirituais, extrafísicos ou até físicos em outros mundos, né? Qual é a pergunta 55 mesmo do Livro dos Espíritos, doutor de Bernardi, né? A pergunta 55 que ele fala pergunta se todos os globos são habitados. Sim, todos os globos são habitados. Mas a pergunta que fala exatamente o que você está colocando é 607b. 607b, onde fala que a humanização, o período de humanização não começa geralmente na Terra, mas em outros astros. Ou seja, a fase que nós atingimos, a fase humana, normalmente são em outros astros. Porque a grande maioria de nós aqui é extraterrestre. A grande maioria, até a maioria. Né? Agora, coloca até um adendo no final da resposta 607b, há, no entanto, exceções. Aqueles que podem ter desenvolvido, chegado à fase humana aqui na Terra, mas constitui antes uma exceção. Coloca isso aí. Então, já que você mencionou... Né? Então, só para concluir, já que o senhor até comentou, né, que a maioria de nós é extraterrestre, praticamente todos nós viemos de origens cósmicas. Amanhã, no meu grupo mediúnico, nós vamos discutir exatamente essa origem cósmica e mostrando que nós somos seres cósmicos, somos seres galácticos, somos seres universal. Ok, então nós temos um vídeo que nós estudamos para isso, depois até repassar para o senhor aí, para o grupo, ok? Bom, só para completar aqui que eu me lembrei de uma frase bem famosa dentro do meio espírita, né, de Leon Denis, que ele fala: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E realiza-se na angelitude. Desculpa. A Sara de Fortaleza, ela fala: Dr. Júlio é maravilhoso, suas explicações nos mostram uma forma simples o que nos parece tão complexo. E o Erivaldo faz uma pergunta. Então, o Alzheimer e as doenças da mente sempre estarão presentes, mesmo considerando este avanço digital? Ou melhor dizendo, mesmo considerando o avanço da abstração? Bom, aqui nós vamos entrar em patologias, né? Em doenças em que, de uma forma genética, de uma forma em que nós não aprendemos ainda a cuidar de forma eficiente do nosso corpo, pelo fato de que nós utilizamos muitas substâncias hoje que talvez nós achamos que sejam corretas, nós não temos conhecimento nenhum de nutrição, mas nenhum realmente das nossas necessidades. Isso faz com que nós tenhamos um corpo físico em que nós ainda não sabemos cuidar. Se nós não sabemos cuidar, a gente acaba cometendo erros que cedo ou tarde acabam lesando. Então, o uso de metais pesados, o uso de certas substâncias, faz com que ocorra uma deposição a nível de estrutura biológica, e essa estrutura biológica acaba lesando os canais que levam informações, no caso, para o cérebro físico. Uma coisa, primeiro eu vou explicar, para responder isso eu vou explicar como que funciona. Nós temos, vou ocupar aqui à esquerda o Dr. Valmor, que está à minha esquerda aqui, para que a gente entenda uma situação. Nós temos uma estrutura física, nós temos uma estrutura vibratória e depois um campo magnético em volta dele. Mas como que funciona? Ele recebe a informação do meio externo através de ondas, que são visuais ou são auditivas. Ele e nós temos restrições de captação de informações. Por exemplo, ele consegue ouvir frequências que outros seres não ouvem, ou que o cachorro consegue e ele não consegue ouvir, frequências auditivas, por exemplo. E visuais, por exemplo, os insetos conseguem ver a luz ultravioleta
e o Dr. Valmor e nós não conseguimos. Então nós vivemos restritos a determinadas informações. Ou seja, nosso corpo todo foi formado e direcionado para a sobrevivência dessa estrutura. Os insetos que precisam da ultravioleta se modificaram porque aquilo é favorável para eles encontrarem o pólen, por exemplo. Os cachorros, as baleias, uma captação auditiva muito maior, muito distante. Os ursos, o olfato. Tudo isso por quê? Pela necessidade, transformação, para manter a sua estrutura física. Mas o que acontece? Quando ele recebe essa informação visual ou auditiva, ela vai até o cérebro físico, ela é transformada em uma frequência vibratória e ela é guardada na mente, que é o cerne do espírito. Então, quando morre a estrutura física, toda a informação que recebeu já está guardada na mente. Por isso que nós continuamos sendo exatamente quem nós somos. Em algumas situações, ocorre lesão dessa via, tanto de cima para baixo, ou seja, mente-corpo, quanto corpo-mente. Por exemplo, a pessoa, por alguma razão, ela perdeu a capacidade visual. Então, mentalmente ele não está vendo, mas ele continua interagindo com os outros sentidos e recebendo informação da mesma forma. Uma pessoa nasceu com paralisia cerebral. Ela tem restrição na passagem das informações que a mente traz para o cérebro físico. Não quer dizer que aquela mente tem algum problema. Não, a mente nunca tem problema porque ela é vibratória. Ela é incapaz de ter doença, incapaz de ter uma patologia. Ela só não consegue se expressar fisicamente. Então, quando uma pessoa tem um acidente vascular cerebral, que é o derrame, né, que é o AVC, e ela tem uma lesão em uma determinada área do cérebro, o que acontece? A mente continua ativa, mas quando a via que ordena a informação passa por ali, não está funcionando. Então a mente não consegue se manifestar através daquele espaço porque o cérebro físico ali está lesado. Oi? Mente é espírito. Sim. Isso. Isso. Então o que acontece? No Alzheimer ou em algumas situações, não necessariamente é um karma, não necessariamente é porque fez alguma coisa errada. Não. Nós estamos usando um corpo físico e nós podemos ter, pelo simples fato de não sabermos como cuidar desse corpo físico, ter uma deposição de algum material a nível neuronal que restringe informação, nesse caso para a memória, mas a mente está livre. A hora que acabou, cortou o laço com o corpo físico, a mente está livre. Salvo quando ela mantém uma certa hipnose, que é o que a gente trata em centro espírita. No centro espírita. Por quê? Quando uma pessoa vive muito tempo em uma determinada, usando o corpo físico, por exemplo, teve uma amputação de uma perna. E ele ficou 20 anos com a perna amputada. Quando ele desencarna, ele mantém a hipnose de que não tem a perna. Então, quem vai vê-lo de forma clarividente em algum lugar, vai ver aquele espírito sem a perna. Mas aí vem a situação, por que ele está sem a perna se ele é um espírito? Ele pode ser tratado imediatamente e restituído aquela perna. Por quê? Ele só está sem perna porque ele está mantendo mentalmente a hipnose de que ele não tinha perna. Então, só para responder a pergunta, dentro desse processo evolutivo, o fato da mente estar aumentando informações, ela não tem representação física
que uma pessoa pode desenvolver uma patologia, mas pode ter uma mente genial presa ali dentro, limitada por uma restrição física, seja por um trauma, seja por doença. Só lembrando o seguinte, né, que embora a mente na essência que você falou, como que é o espírito, possa estar sem a lesão, ou normalmente na essência não há lesão, o campo intermediário, que é o corpo astral, também chamado perispírito, esse sim ele se deforma, né? Esse ele traz lesões, patologias, né? Então existe licantropia, zoantropia, ovoidização, enfim, existe uma série de deformidades do corpo espiritual, o corpo astral, que não é a mente, a essência espiritual, né? Mas essas deformidades físicas do corpo espiritual, físicas aí, entenda-se do corpo espiritual, né? Essas deformidades anatômicas do corpo espiritual, elas decorrem do modus pensandi, né? Ou seja, a mente, a essência espiritual, através de campos mentais, ao pensar equivocadamente, ela vai lesando, desorganizando a anatomia do seu corpo astral. Não sei se você quer colocar algo sobre isso, ou amor? Sim, exatamente. Tá? Eu falei mais em relação à mente, mas quando, por exemplo, esse corpo, que eu dei o exemplo de amputação da perna. Então a pessoa não tinha perna, desencarnou, ficou sem a perna. Quando ela consegue ser resgatada, ir para um lugar de tratamento, ela vai ser tratada e corta-se essa auto-hipnose que faz com que ele ache que não tem a perna, e ele vai melhorar. Mas a gente vê muito isso em sessão mediúnica, né? Isso, muito. Mas quando isso não acontece, ele vai moldar o próximo corpo físico sem a perna, ou com uma deformidade parecida. Então isso é comum também, e tem um documentário sobre vidas passadas que faz um relato de algumas situações em que crianças, teve um caso bem interessante do Ian Stevenson, que ele descreve uma criança que nasceu com uma alteração de... não lembro exatamente, eu posso estar falando aqui e não, mas vamos imaginar aqui, uma alteração de átrio, que é uma parte do coração, do átrio direito. E ela tinha a mãe, e a mãe dela tinha o pai dela, ou seja, o avô da criança, que tinha morrido com um tiro, ele era policial e morreu com um tiro no coração. E fizeram os exames lá do coração, a autópsia, quando o avô morreu. E estava lá, uma perfuração no átrio direito. Depois a gente vê esse átrio direito mesmo, né? Mas só para a gente ilustrar. Quando essa criança nasceu, com alguns meses a mãe dizia, olha, vem aqui com a mãe. Aí ele, ei, eu não sou teu filho, eu sou teu pai, tá esquecendo? Aí, em alguns momentos, ainda falava assim, olha, você lembra dos nossos 2 cachorros que nós tínhamos quando você era criança? O filho falando para a mãe. E o filho, então, nasceu com aquela perfuração ali no átrio. E aí fizeram os exames necessários ali e depois compararam as duas situações. A mesma posição da perfuração pela bala que o avô tinha era a alteração genética do filho. Então a gente vê assim que houve uma lesão no molde espiritual, um reencarne muito rápido em que não deu tempo de reestruturar a parte do molde espiritual, o perispírito. E a criança acabou nascendo. Só um detalhe, não eram gatos, não? Eram cachorros mesmo? Eram cachorros. Eu conheço uma outra história de uma criança que se lembrava que tinha sido um parente e eles tinham 2 gatos. Aí a mãe perguntou assim,
Pois é, esse parente lá que você disse que você na tua loucura aí, ele tinha 2 gatos mesmo. Então me diz como é que é o nome do gato? Ele assim, do branco ou do preto? A mãe assim, do branco. Era Boston. Viu essa história, né? O nome do gato era Boston. E o menino disse. Parece que é a Carol quer fazer uma pergunta. Passa para lá. É que agora que vocês comentaram sobre essas 2 histórias, eu fiquei curiosa sobre essa questão de que quando a gente encarna novamente, reencarna, né, não tem aquele processo todo do esquecimento, enfim, como é que a criança ela pode ter tão nitidamente assim esse reconhecimento, essa lembrança tão forte, né? Eu queria saber um pouquinho mais, assim, fiquei curiosa. Ótimo, perfeito. Na verdade, ótimo. Na verdade, eu gosto de quando tem essa interação, porque isso é fundamental para mover. Mesmo porque a gente consegue perceber o retorno, que está prestando atenção e que assim tá tendo essa. Bom, mas não sei se quer responder primeiro. Eu tinha uma questão ainda da outra pergunta que foi formulada, só para a gente completar aqui, e depois a gente até pode começar a responder, deixa que os doutores responderem. A pergunta que foi colocada seria que, através desse nosso processo evolutivo, né, o Alzheimer e as outras doenças vão continuar sempre existindo, né? Gostaria de saber, era essa mesma a pergunta? Daria para dar uma reavaliada para a gente? Porque eu tenho aqui uma experiência de consultório sobre Alzheimer e sobre as depressões. São as doenças que nós adquirimos de acordo com a nossa vibração mental, daquilo que a gente está desejando e aquilo que a gente não deseja mais. Por quê? Alzheimer, de início, como qualquer outra demência, esquecimento. Se a gente for analisar o histórico desses pacientes, estou falando agora pela psiquiatria espírita, os estudos que tem, a gente vai analisar que são pessoas, como os depressivos, que passaram por situações traumatizantes. Traumatizantes pode ser até mesmo cuidar de um doente durante muito tempo. Ou uma perda, que a pessoa teve uma depressão, ela, no seu íntimo, ela não aceitou aquela perda. Ou seja, como ela não aceitou, ela não consegue seguir a sua vida em plenitude. Então ela tenta o quê? Ela quer, de alguma forma, esquecer aquilo. Só que exatamente, ela quer fazer um apagão. E dentro desse apagão, como existem as vias aferentes e aferentes cerebrais, você não consegue fazer um apagão restrito daquela memória. Você começa a apagar essas vias, né? Ou seja, a memória, ela gostaria de ter uma memória seletiva, mas ela não vai conseguindo, ela vai começando a apagar tudo. Então, o paciente deprimido, aquele que passou por estado de estresse pós-traumático, eu lido com muitos pacientes psicóticos, e o paciente, doutor, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu sei, eu tratei do paciente 2 meses, o paciente estava só em corpo físico, a mente estava em outro lugar. Ele não conseguia se canalizar. E você olhava, eu falei, olha, e depois ele volta lentamente, e depois ele vê, olha, eu nunca mais fui como eu era antes. A minha cabeça, ou seja, eu causei através da minha própria vibração, da minha projeção, do meu desejo de não querer lembrar, eu acabei prejudicando a parte morfológica, a parte neuronal, a parte física do meu cérebro. E aí, com isso, eu me tornei, infelizmente, um paciente com Alzheimer. Eu desenvolvi uma patologia. E a outra parte da pergunta que fala ali, essas doenças sempre vão existir? Não. A nossa própria projeção evolutiva nos leva a quê? As doenças não é porque Deus disse, essa doença já não vai mais existir nesse plano. Não. As pessoas, a ciência, vão trabalhando conjuntamente para que aquela patologia seja erradicada. E quando que o Alzheimer vai embora? Quando esse planeta, ainda de provas e expiações, entra no mundo regenerador, como diz aí Divaldo, né, através de Joana de Ângeles, a gente conseguir ter uma mentalização de projeção no amor.
aí aquilo tudo que a gente quer esquecer, a gente vai tentar vibrar para somar. Vai. E aí, chegando na sua pergunta, referente ali, vou passar a bola para o Dr. Júlio de novo, para depois tentar traduzir, porque é ele que fala muito bem aqui. Obrigado. Então, como que funciona? Você tem a sua personalidade, você tem o seu comportamento. Carol. Isso. Então, vamos imaginar uma situação, Carol. O tempo de reencarne da espécie humana está diminuindo. Normalmente, assim, até tem uma citação de uma informação espiritual que há 150 anos, 170 anos atrás, a média era de 50 anos no plano espiritual. E agora, bem menos, uma média de 5 anos. Por quê? Por que isso na espécie humana? Porque nós temos os nossos apegos, nós temos as nossas situações que nós passamos e vai gerando alterações emocionais. Então, quando a gente desencarna, a gente está preso a algumas coisas, preso em algumas pessoas. Então, a gente acaba desencarnando e ficando ali em volta daquelas pessoas, fica por um tempo, às vezes está indignado com situações porque não queria desencarnar, às vezes com raiva de alguém. E isso tudo prejudica o reencarne. É diferente, por exemplo, no reino animal, que não tem essa autoconsciência, por exemplo. Por quê? Por que eles vão ficar passeando no plano espiritual se eles não têm uma razão de expurgo emocional ou uma razão de programação da próxima existência? Então, é muito rápida esta reencarnação no plano dos animais mais simples. Mas nós temos uma capacidade de análise que nos permite programar uma nova existência, vendo situações que nós passamos, que deram certo, que deram errado, e acabar programando. Então, nesse meio tempo, a gente consegue ir apagando e desapegando. Então, a gente desapega, porque o que faz o desapego é o tempo. Então, a gente vai cansando de situações. Então, por exemplo, a pessoa desencarna e aí ficou encarnado. Ou o filho, ou a filha, a mãe, independente de alguém. E a pessoa é muito apegada. Como eu falei, tu desencarna, mas tu continua com a tua linha de pensamento. Aí tu simplesmente se instala na casa que tu estava e fala, vou ficar por aqui. Não, tu tem que sair. Não tenho não. Eu vou ficar aqui e acabou. Só que tu estando dentro da atmosfera da Terra, tu acaba sentindo todas as coisas que o teu corpo físico sentia. É aquela hipnose que eu falei da pessoa que acha que está sem a perna. Então, em algumas situações de oportunidade e atração energética, por exemplo, o que acelera? Um grande apego. Um grande apego faz com que ocorra uma grande atração energética entre dois seres. O exemplo dessa criança. A mãe, que é a mãe do menino, idolatrava o pai. Ela não tinha mãe. Então, os dois tinham uma ligação muito forte. Então, a hora que ele desencarnou e ela engravidou, a atração energética foi muito forte. Só que não deu tempo daquela situação de ficar por ali até que expurgasse emocionalmente aquilo que aquela encarnação ainda estava sentindo e desapegasse da situação de pai, de filho, essas coisas todas. Então, ele tem tempo para não perder aquela memória e acabar trazendo tudo. Mas, normalmente, ela acaba se desfazendo com a nova reencarnação. Então, isso dura meses. Os relatos de mais tempo de 12 anos. Uma criança que lembrava até os 12 anos. Depois dos 12 anos, mas os mais fortes são até 1 ano e meio. Isso, trabalhos de pessoas que estudaram sobre isso. E depois desse tempo, eu falei 12, eu acho que é 14. É mais uma coisa assim.
Exatamente. E depois desse tempo, ela começa a dispersar. Então, tem casos em que ela contava uma informação e que depois, isso aos 12 ou 14, e depois aos 17 ela já não lembrava mais. Ou crianças que falavam quando tinham 1 ano e meio e depois com 2 anos já não lembravam mais também. Por quê? Porque a consciência da nova encarnação começa a encher com novos dados. E aí vai apagando aquele apego que era para ter sido apagado no desencarne, antes da reencarnação. Tá? Então, o que acontece? Num apego grande, o reencarne pode trazer essa informação, tá? Em algumas situações. Mas existem casos, por exemplo, de um reencarne rápido também, de uma indiana que não teve isso, mas que entre 12 e 14 ela contou aonde que ela desencarnou, como ela desencarnou. Mônica. Exatamente. Como ela desencarnou, onde ela desencarnou. Isso chama Histórias de Vidas Passadas. Mônica, História de Vidas Passadas, né? Eu vi o documentário inteiro, então ela era uma delas. Tem um filme sobre Mônica, Mônica Reencarnação, Mônica Vida Anterior, Mônica alguma coisa. Ah, o filme eu não vi, mas é bom saber. Indiana. Isso, exatamente. Então, assim, existem vários relatos. Mas normalmente fica nessa estatística de 12 a 14, depois apaga, né? Então tem isso. Só um instantinho, deixa eu, antes de chegar na cadela, né? Só colocar o seguinte: é muito frequente, Carol, mais fácil até de compreender, inclusive, a segunda colocação que você fez. A pessoa, resumindo, desencarna agora, hoje, e reencarna pouco tempo depois. Então está tudo muito fresquinho na unidade mental, via perispírito e tal. Então ele se lembra com muita facilidade porque reencarnou rápido. Isso é bem fácil de compreender, entende? E que é a segunda colocação que você fez, né? Ou o apego muito forte, ou uma reencarnação muito rápida, né? Então, aquele caso do menino do lesão no coração, inclusive, parece que foi reencarno mais ou menos rápido também, não foi? Foi bem rápido, né? Temos algumas questões aí. Você quer colocar alguma coisa? Não. Com microfone, senão o pessoal não está ouvindo. Eu não sei se eu não entendo, né, doutor Ricardo? Se por merecimento a cadela do Chico Xavier reencarnou logo em seguida, morreu e reencarnou de novo, se isso de fato aconteceu, enfim, se é um caso que... Podemos dizer que já ouvi falar, mas não foi necessariamente, a que eu conheço, não foi do Chico Xavier. Foi uma pessoa veio falar ao Chico Xavier que ele tinha um cachorro, já estava com ele há muito tempo, mas ele não morreu de velhice, ele foi atropelado. E quem sentiu muito foi o filho dele ali, porque o cachorro era amigo e tal. Aí o Chico, assessorado por Emmanuel e os demais, falou: mas e aquele pequenininho que está ali na casa de vocês? Eu falei: a gente acabou comprando outro para o meu filho, para exatamente para ele poder trabalhar aquele luto que ele não estava conseguindo trabalhar, né? Falou: então ele não morreu, não. Ele voltou para vocês. Foi um reencarne rápido, exatamente por quê? Não que o cachorro tivesse que ainda expiações com aquela família para passar, mas uma situação aí, no caso, em que, né, uma situação aí geral de quê? Porque aquele espiritoide que eu chamo, né, do cachorro, também, ó, já que está num processo evolutivo de familiarização com os humanos, né, e tinha esse apego tanto ali, quando eles foram comprar um novo cachorro, foi aquele que se colocou e saiu abanando o rabinho. Eu falei: eu quero aquele que se ofereceu ali. Por quê? Porque reconheceu a energia vibratória da pessoa.
Ele não reconheceu, mas fisicamente os animais nos reconhecem mais pela nossa própria vibração. Dizem que é pelo cheiro, mas eles reconhecem mais a nossa vibração. Eles têm esses sensores. Eu queria concluir uma pergunta em cima do que eu tinha perguntado antes, né? Agora eu entendi esse processo, que pode acontecer rápido ou não. Então, como é que fica a questão divina, né? Digamos assim, o comando divino. Não existe, por exemplo, uma regra de um determinado tempo? Como é que fica o mentor? O que ele comanda? Né? Então, nós podemos comandar a nossa reencarnação, o nosso tempo? São várias questões aí que eu... Dr. Júlio, porque tem uma pergunta que está dentro do que ela fez, só para já juntar, que a Sara de Fortaleza, daí ela faz complemento. A espiritualidade permite, então, esse reencarne tão rápido? Bom, eu vou falar o que eu aprendi. Isso foi uma dúvida minha por muito tempo. E eu vou falar o que eu aprendi com o mentor dos livros. Então, ele tem uma característica de objetividade. E eu vou tentar ser objetivo. Foi criado uma engrenagem perfeita da qual todos fazem parte. Quando a gente fala todos, é todos. Então, hoje, os nossos mentores estão na posição de mentores. Talvez desse mentor nós seremos os mentores amanhã. Porque os nossos mentores não estão distantes mentalmente de nós. Existe uma hierarquia de proximidade. Então, dentro disso, essa engrenagem, ela gira sozinha. Ela foi criada e ela gira sozinha. Todos fazem parte dela. Seria como? No parto normal. O ginecologista, o obstetra, ele pode auxiliar, ele pode fazer com que o parto se torne mais tranquilo, mais suave, mas ele não vai mudar o processo fisiológico do parto. Então, ele pode, de certa forma, interagir, de uma certa forma, indicar uma cesariana, alguma coisa nesse sentido, para aquele momento. Mas é isso que ele consegue fazer. Então, os mentores e quem nos assessoram, eles precisam seguir as mesmas leis que nós seguimos. Não existe restrição de lei ou privilégio, ou essa lei é para um e essa lei é para outro. Que é a lei de Deus? Que é a lei da engrenagem como um todo. Né? Então, quando a gente fala assim, nesse processo não existe liberação. Não existe alguém que diga assim, vamos deixar. Não. Vai porque pode. E pode para ele, para ti, para mim, para todo mundo. Ou não pode para ninguém. Né? E isso, quando a gente fala, vou repetir também de novo, ou é para todos ou para ninguém. Então, dentro desse processo evolutivo, a gente tem que entender essa nossa proximidade com os mentores. Eu sei que em algumas situações a gente nos depara com o mentor deve ser um santo. O mentor é um mentor. Não é bem assim. Os nossos mentores estão ali para nos auxiliar e aprender conosco muitas vezes. Por quê? Porque a gente está o tempo todo aprendendo com exemplos. Então, se o nosso mentor nos acompanha em algum momento e nós tomamos uma conduta equivocada que nos lesa e ele acompanha esse processo, se fizer isso, lesa, ele aprendeu também com aquilo. Né? Então, e dentro dessa hierarquia, ele está aprendendo com nós, numa hierarquia mais evoluída, ele está aprendendo com os outros que estão mais evoluídos e assim sucessivamente. Então nós estamos em planos de evolução. E esse acesso que nós temos a
crenças, e isso, de certa forma, em alguns momentos nos torna fragilizados e nos colocarmos numa situação de inferioridade ou superioridade em relação a outro. Isso não é real. São patamares em que todos seguem a mesma lei, evoluímos desde o princípio, mineral, vegetal, e todos seguindo a mesma lei. Então nós estamos aqui hoje e vamos continuar esse processo evolutivo todo aí para frente, sempre seguindo essa lei. Uma dificuldade que existe, que a gente traz de nossas vidas passadas, é a criação do Deus inventado pelos homens. Antropomórfico, né, doutor Valmor? O Deus antropomórfico, ou seja, as pessoas imaginam que Deus é uma pessoa. É que é alguém localizado. Esse Deus não existe, essa é invenção humana. Deus, ele é onipresente, de verdade. O que é onipresente? Está presente em tudo. Ele é onipresente. Então, todo átomo do universo está mergulhado dentro de Deus. Todos nós estamos mergulhados dentro de Deus. Ele não é uma pessoa, não é uma localizada. Então a pessoa, Deus permite. Deus é a lei que está presente em tudo. O que são leis de Deus? Leis da física, leis da química, leis da biologia. São leis de Deus. São as leis de Deus. As leis da natureza não são Deus, mas são leis criadas por essa força cósmica universal. Então Deus, Jesus disse, vós sois deuses, Deus está em vós. Então, por isso é que tudo isso caminha para a evolução infinita. Não tem como não caminhar, não tem como não evoluir, pela onipresença de Deus. Outra coisa é a seguinte, a questão do mentor. Primeiro, achei excelente essas tuas colocações. Eu sempre acho, né? Mas olha, mentor que fica mandando, faz isso, faz aquilo, ou não é muito evoluído, ou é problema do médium. Não é verdade? Mas, nossa, o que tem de médium que gosta de receber mentor para mandar nos outros, mas isso é uma desgraça, entende? É uma desgraça, um problema sério isso aí, entende? Então, mentor é um amigo, é um colega, é um companheiro mais experiente. Você usou o termo professor ainda há pouco, mas o professor também não é perfeito. O professor às vezes aprende dando aula também, né? Então nós temos que ter essa ideia. Assim, os seres de luz, os seres superiores, eles têm biólogos desencarnados, botânicos desencarnados, cientistas desencarnados, que estão evoluindo. Alguns desencarnados centenas de anos, às vezes milhares. Então são seres que estão participando desse processo. Sem dúvida estão. Né? Mas é importante a gente ter uma ideia, assim, tirando aquele conceito medieval de religião que a gente traz. Nós todos trazemos, porque nós viemos de lá nas vidas passadas. Né? Bom, vou passar para você aqui. Só um minutinho aqui, falando a respeito, né, desse tempo, né, do reencarne, que tudo que já foi extremamente bem colocado. Eu digo, né, até pegar um gancho no termo professor, porque eu digo que a Terra é uma escola de aprendizagem dos espíritos. Por quê? Por que a gente precisa reencarnar? A gente precisa reencarnar, por quê? Porque é na carne que a gente usufrui das experiências. Então a gente aprende aqui quando está encarnado. Também aprendemos no plano espiritual, mas as verdadeiras experiências é aqui que são testadas, que são provadas. Então, existem filas de espíritos tentando encarnar. Existem vários livros demonstrando que a população, por exemplo, do Brasil tinha que ser já muito maior, uma população até próxima do que está a Índia hoje. Só que pelo nosso egoísmo a gente não quis ter filho, e até muitos outros espíritos também eles fazem força para não encarnar. Por quê? Porque eles sabem que eles vão expiar situações que eles, desse jeito eu não quero ir. Até parece aquelas pecinhas de teatro, que a gente vai no teatro espírita, eles começam ali demonstrando ali, não, eu não quero. É igual você aqui na Terra,
quero fazer faculdade tal e tal. Não, agora eu não quero fazer a pós-graduação, não quero fazer o mestrado. Eu falei, bom, mas é bom para ti? Não, tá bom aqui para mim. Eu me limitei. E aí no plano espiritual, fala, ó, você precisa reencarnar para a sua melhoria, para a sua evolução. Já está sendo preparado o seu pai, a sua mãe, que já concordaram para te receber. Mas aí você chega, não, mas desse jeito eu não quero ir. Como algum tipo de deficiência, ou tendo que expiar ou expurgar, como o Dr. Júlio colocou aqui. Então, o espírito tem livre-arbítrio? Tem, até certo ponto, porque não dá para escapar das leis universais, como colocamos. As leis são de Deus. Você precisa reencarnar para expurgar, para evoluir. E o tempo, o momento ideal é esse. Se o espírito já tem certo grau de evolução, ele pode realmente concordar, discutir com o mentor espiritual, com os demais, alguns chamam até dos senhores do karma, para poder entrar nessa próxima vida. Ou ele pode simplesmente, naquela confusão mental, não está nem sabendo exatamente o que está acontecendo e ter até uma reencarnação compulsória devido à melhoria. Mas isso a gente vai deixar para a próxima semana aí, falar dessas reencarnações compulsórias. Posso fazer uma pergunta? Sim, boa noite, né? Meu nome é André, sou educador ambiental. É um prazer novamente estar aqui no ICEF. E ouvir um debate, não poder contribuir um pouquinho, me deixou um pouco angustiado, porque a gente já está um prazo bem em cima da hora. Bem, eu vou dar sequência à pergunta. Perfeito. Perguntas. Só vou fazer um adendo aqui ao filme que vocês comentaram, pode colocar ali o nome ali, só para contribuir, né? É Manika, né? Manika, História da Reencarnação de uma Menina na Índia. Esse é o filme, né? Que vocês comentaram. Legal. E eu vou fazer minha reflexão, porque essa fala agora, final, me lembrou de um filósofo chamado Sartre, que fala que todos nós somos condenados a ser livres, uma existência livre, a partir do momento que assumimos responsabilidade, né? E o espírito, nesse sentido, né? Tem que assumir responsabilidade muitas vezes, né? E a gente não pode falar de vida sem falar da ciência biológica, né? Que é uma área que me interessa bastante como educador. E também me fez lembrar, uma coisa que me aproximou muito do ICEF foi a aproximação da ciência com o espiritismo, né? E vocês falam algumas teorias aqui do mundo da ciência biológica, e eu me lembrei de Humberto Maturana, que é um biólogo aqui da América Latina, que tem um livro chamado Árvore do Conhecimento, onde ele fala sobre as organizações celulares de forma a poética, é isso. Então é um livro interessante também. Bem, e eu também lembrei dentro da doutrina espírita um livro de João Nunes Maia chamado Iniciação na Viagem Astral do Espírito Lecim. Lecim, é isso, né? Lancelin, tá. Lancelin, se eu não me engano. Lancelin, isso. E lá num capítulo específico desse livro, ele vai falar que a biologia é o campo grandioso em que todos os espiritualistas devem se aprofundar, para que se possa chegar à alma com mais segurança. É uma reflexão interessante disso tudo, porque a gente está falando, e a pergunta é, por que vida e morte parecem ser coisas tão distintas? Exatamente. Então, por que parece ser tão distinto? Por que a gente limita? Aqui, ali é a morte. A partir dali, passou. Porque em cada nova encarnação, a gente recebe uma unidade de consciência nova. Quando nós reencarnamos, recebemos uma unidade de consciência nova, e essa vida de hoje, ela vai ser toda... Você falou unidade de consciência nova? Uma unidade de consciência. O que é uma unidade de consciência? É a nossa personalidade de hoje. Então, por exemplo, hoje eu estou... Isso aí. Hoje eu estou Júlio. Está Valmor, está Ricardo. Então, o que quer dizer isso? Quando nós desencarnarmos, nós ainda estaremos desencarnando, estaremos vestindo um corpo astral, Júlio, Valmor, Ricardo. Mas quando nós programarmos que nós reencarnarmos, nós moldaremos um novo corpo físico, respeitando a biologia, ou seja, respeitando
os tijolinhos genéticos herdados do pai e da mãe, e aí nós vamos receber aquela estrutura física nova. E aquela estrutura física nova vai trazer um cachê novo, um cachê consciente. Consciente. E o nosso conhecimento de hoje vai se tornar inconsciente. Então, quem você foi na vida passada? Quem foram teus pais? O que tu estudou? No que tu trabalhou? Lembra? Pois é. Por quê? Porque está tudo dentro do teu inconsciente. Mas todas as habilidades que tu desenvolveu nas vidas anteriores, tu traz. Capacidade de percepção, de posicionamento em campo, por exemplo, consegue desenhar bem, consegue ter uma percepção melhor de espaço, enfim, tu tem habilidades que trouxeram, que te formaram como sendo hoje. Então, essa tua vida, quando tu reencarna, você está dentro de uma estrutura física limitada. O que é isso? Os teus olhos conseguem ver. E se tu não tem essa capacidade de abstração que eu estava falando antes, isso aqui vai ser tudo para ti, a matéria. Então, tu te limita a pensar que aquilo que os teus olhos veem é o teu universo. E onde é que acaba esse teu universo? Com a morte física. Porque tu consegue ver que, opa, se eu sou uma estrutura física, vivo no mundo físico, a hora que o físico acaba, morre tudo. Ou seja, acaba tudo. Então é isso que nos limita e que consegue colocar uma parede, um muro gigantesco entre o que vem depois. Porque o que vem depois não é biológico. Então, como nós temos uma vida, temos uma percepção toda talhada numa concepção física, aquilo é o fim para nós. Então, é isso que nos coloca com duas percepções. À medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai percebendo que do lado de lá tem gente mandando mensagem, que do lado de lá é uma sequência, e que a gente consegue ver que existem sinais de que existe uma sequência, a gente consegue ultrapassar essa parede, esse muro de que ali é o fim. Para os animais mais simples, e para grande número de pessoas ainda, essa limitação faz com que as pessoas, por exemplo, guardem 350 milhões de dólares em bancos em outros países, sabendo que nunca vão conseguir utilizar, nunca vão gastar esse valor. Mas o que acontece? Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão limitando a existência deles até a morte. Porque se tivesse uma percepção de um depois e visse que eles estão roubando de pessoas e podendo ajudar essas pessoas, podendo ajudar a evolução, jamais fariam isso. Né? Porque uma coisa tu consegue com o teu trabalho e tu consegue determinar que esse é o teu trabalho e tu consegue ajudar, tu consegue ter um convívio suave, equilibrado, uma energia boa com tudo à tua volta. E a outra coisa é tu viver num inferno mental, porque tu culpou, tu pegou, roubou de outro e tu vai levar essa informação. Então, para a grande maioria dessas pessoas que se limita a esse fim, eles não têm um limite psicológico para dizer, não, eu não quero isso. Eu quero estar bem comigo, porque depois que aconteceu o desencarne, eu quero levar paz, tranquilidade, equilíbrio, harmonia para o outro lado. E aí vem o que o Dr. Valmor falou, que o inferno está na sua própria mente. E é uma grande realidade.
Porque se você hoje vive no inferno mental, e como eu falei bem no começo, você só perde o corpo físico, você continua pensando exatamente como você pensa, quando você desencarna, você vai levar o seu inferno mental para o plano astral. Você vai estar vivendo lá o que você viveu aqui. Por isso que também o suicídio não resolve nada. Piora muito, exatamente. Você não consegue se livrar, porque ali não é o fim, ali é a transição. Né? Então, o fato de nós termos uma perspectiva física, que a gente tem que tomar cuidado com ela, de se olhar no espelho e ver um espírito também, como o Dr. Valmor falou no começo, e não ver aquela estrutura física. De saber que nós estamos essa estrutura física e que nós vamos usar outros corpos futuramente, isso sim. 10 segundos para resumir o que o Dr. Júlio colocou aqui. A pergunta, né? Por que vida e morte parecem tão distantes? Por quê? Porque quando estamos aqui limitados ao corpo físico, nós só enxergamos até onde o nosso ego alcança, que é a vida encarnada. E pronto, a gente não quer passar daí. Tudo isso foi o que ele disse aqui nessas belas palavras. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, queridos. Semana que vem eu não estarei presente, estarei em Portugal. Nós temos palestras para fazer em Lisboa, Coimbra, no Algarve, Lagos, Portimão, né? E teremos esse ciclo de palestras. E mais o nosso amigo Jefferson está aí, talvez o André também possa estar. E os dois estão convocados, né? E já confirmados, não é isso? Para a semana que vem continuar o tema vida e morte, né? Bom, meus amigos, vontade de falar aqui é grande, mas o tempo já encerrou. Ficamos felizes aí com a participação de várias pessoas. Há tempo que a Sara de Fortaleza não aparecia, Sara Socal, né? O Erival está sempre presente, né? E outros eu sei que estão assistindo, mas não participam com perguntas. Mas quando for de outra cidade, outro país, só dá um toquezinho, olha, estamos assistindo aqui tal país, tal local, a gente fica sabendo, é muito interessante também. Grande abraço a todos, agradecendo os amigos espirituais, nossos colegas, companheiros, que nos enchem de alegria, de paz e de amor. Levamos conosco essas flores ideoplásticas que caem sobre o ambiente, abraçando no nosso coração, no nosso peito, na nossa mente. Encerrada está a nossa reunião. Muito obrigado.